E aí, meus alunos, como vão? Nessa aula vamos falar sobre práticas e hábitos alimentares e como isso envolve também a comunidade e o meio ambiente. A partir dessa aula vamos começar a falar também a parte mais clínica, a parte mais a fundo e mais próxima da área de enfermagem. Então fiquem bastante ligados. Para começar, vamos falar sobre o comportamento alimentar, que é o conjunto de todas as ações praticadas em torno da alimentação. E esse comportamento alimentar são as condições em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham, envelhecem e vão estar se apropriando desse comportamento. Existem vários fatores que vão influenciar nesses hábitos, nesse comportamento alimentar, como a influência cultural, a genética, a pressão social, a recompensa e castigo, esse pensamento de recompensa e castigo, a sensação de fome e saciedade, o sedentarismo e a preguiça, a condição econômica, a qualidade do sono, isso vai envolver o cortisol, que é um hormônio que vai aumentar a compulsão e o estoque de gordura no organismo, e muitas vezes os hormônios do estresse vão afetar a digestão, vão aumentar o desejo por carboidratos, vão acelerar o acúmulo de gordura no corpo e vão gerar o catabolismo, ou seja, a perda de gordura. Isso vai variar muito de pessoa a pessoa. E aí mostrando mais ou menos que todo o estado nutricional, a necessidade de um indivíduo e as tradições culturais, tudo isso junto vão ser o comportamento alimentar. Vai ser o conjunto de todas essas ações praticadas em torno da alimentação. E o ser humano é o único que necessita de um especialista que vai ensinar o que eles devem comer. O único animal também que vai ingerir os alimentos de maneira errada, que vai desprezar, às vezes eles não gostam dos alimentos que deveriam se alimentar e come mais do que precisa. E esse comportamento alimentar vai ser formado através da formação de hábitos alimentares. O hábito vai ocorrer através da repetição de uma ação dela por mais ou menos 60 dias. Então, quando você repete aquilo muitas vezes, isso se torna um hábito. Vai ser formado pela sequência de consumo de certos alimentos. Muitas vezes acontece quando você entra em contato com um alimento desde o primeiro ano de vida e vai envolver também sentimentos e relações afetivas. Então, quando você se alimenta de alguma coisa, isso se torna rotina, você tende a sempre comer determinado tipo de alimento, mas muitas vezes você também vai por uma preferência alimentar através de uma sensação que isso te dá uma recompensa. Então, poxa, às vezes uma satisfação, às vezes uma alegria, um prazer momentâneo. Então, isso vai te dar uma motivação de continuar comendo aquele tipo de coisa. Mas por que é tão difícil assim mudarmos nossos hábitos alimentares? Primeiro que o hábito alimentar faz parte da cultura do indivíduo. Então, desde criança ele já está em contato com aquele tipo de alimentação, com aquele modo de pensar, e também vai ser muitas vezes pela influência do comodismo e da satisfação do hábito alimentar que pré-existe. Então, ele já está acomodado, ele já se sente satisfeito daquela maneira que ele vive, daquela maneira que ele se alimenta. E também pelo efeito da dopamina, que é um neurotransmissor que condiciona o cérebro a sempre querer a recompensa cada vez mais. E também vai reforçar uma conexão maior com essa recompensa. Então, se a pessoa come aquilo e se sente bem, essa dopamina parece querer cada vez mais que ele entre em contato com essa recompensa, com esse alimento, com isso que lhe traz satisfação. Isso nos faz refletir, naquilo que a gente muitas vezes se vê no nosso dia a dia, que é o comer por fome ou por prazer. E aí, está mostrando uma explicação de como acontece nesses dois casos. Quando a gente está com fome, o nosso cérebro, nosso organismo, sente uma necessidade fisiológica de comer alguma coisa, de entrar em contato com nutrientes. Então, quando a gente olha algum alimento, seja ele saudável ou não, a gente gera o impulso de comer aquilo para poder adquirir nutrientes, adquirir energia. Quando a gente come por prazer, nosso organismo não tem aquela necessidade fisiológica de adquirir nutrientes. Então a gente vê pela aparência, principalmente, se é gostoso ou não, daquilo que a gente já conhece um pouco de determinado alimento. Então a pessoa come mesmo sem a fome, mesmo sem precisar dos nutrientes que aquele alimento tem a oferecer. Além disso, vai ter também a sensação de bem-estar por causa da liberação de dopamina quando você comer aquele alimento. Então quando a gente vê algum bolo, alguma coisa assim que está com vontade de comer mesmo sem estando com fome, a gente sabe que aquilo vai nos trazer alegria, vai nos trazer satisfação. E é esse sentimento que a dopamina produz. Vocês já se perguntaram por que a gente começou a se alimentar desse jeito?
desde quando isso aconteceu? Pois é, isso foi uma transição nutricional, onde a urbanização e o modo de vida ocidental trouxeram mudanças no padrão alimentar. Então, muitas vezes antes, comia-se muitas vezes alimentos produzidos no nosso quintal, alimentos que hoje a gente chama de orgânicos, mas com a evolução industrial, com a produção em larga escala, fast foods, isso foi tornando a nossa alimentação cada vez mais ricas em açúcares e gorduras e cada vez mais pobres em nutrientes. Além disso, essa transição nutricional também trouxe a individualização do ritual alimentar, onde cada vez mais vezes o indivíduo se alimenta sozinho. Não tem aquela companhia social, não tem aquele compartilhamento com família, com amigos. Também tem o consumo crescente de alimentos prontos, industrializados ou pré-preparados. Isso também influencia o nosso estilo de vida sedentário, tudo é muito rápido. A gente não precisa se locomover, não precisa se exercitar, não precisa buscar, às vezes, produzir nosso alimento. Então, tudo isso foi trazido com o tempo, através dessa modernização, através dessa mudança cultural que a gente vai vivendo. E para o padrão atual do brasileiro, é muito em volta disso, em volta da praticidade. Alimentos de alta densidade energética e com custo mais acessível. É disso que o brasileiro gosta, de poder comer mais e pagar menos. Inclusive, a gente tá muito presente no nosso dia a dia a globalização. É muito fácil a gente comer redes internacionais de alimentos, é muito fácil a gente estar em contato com alimentos de outras culturas. Outra coisa foi a mudança das refeições da nossa casa, onde a gente preparava o nosso alimento com nossa família, nossos pais, filhos, para a gente poder comer sozinho na rua. Às vezes comidas muito calóricas, comidas também feitas com óleos reutilizados. Então a gente fica muito passivo de poder ter algumas doenças. Então a gente vive nesse conflito, né, de alimentação saudável contra os nossos hábitos. O nosso dia a dia é muito em volta disso, de pressão, de ter pouco tempo de fazer as coisas, cada vez menos tempo para o preparo e consumo do nosso alimento. Então isso faz com que a gente, nossa correria, passemos a comer comidas mais calóricas, mais rápidas, em redes de fast food, coisas assim. E as consequências disso, quais são? Um exemplo que eu achei para vocês foi que mais da metade da população adulta brasileira já está acima do peso. Muitas pesquisas também indicam que o excesso de peso já atinge um terço das crianças, entre 5 a 9 anos de idade, e um quinto dos adolescentes no país. Então tá aí, né, um mapinha mostrando por regiões do país o quanto que isso foi aumentando nesses índices de crianças e adolescentes acima do peso. E também, outras consequências são os transtornos alimentares, como bulimia, anorexia, que vocês já viram falar. E a gente vai ver mais sobre esses transtornos na próxima aula. Então, por hoje é isso. Então, isso aqui é para vocês poderem meditar e refletir. Só para lembrar que nessa aula não tem atividades, e as atividades dessa aula vão ser passadas para a aula da semana que vem. Tá bom? Então, um abraço.